Sabe quando um juiz bate o martelo e dá uma decisão? O que acontece depois disso? Bom, é exatamente essa jornada que a gente vai acompanhar hoje. Vamos entender o que faz uma decisão judicial se tornar a palavra final. Então, vamos começar com uma pergunta central. O que impede que uma briga na justiça, depois de decidida, continue para sempre? Por que as pessoas não podem simplesmente continuar discutindo? A resposta, olha, está na própria estrutura do nosso sistema de justiça. E essa jornada toda começa com uma palavrinha-chave, a sentença. É ela o ponto de partida. Pensa assim, é a primeira grande decisão que encerra a fase mais importante do processo, aquela em que o juiz ouve todo mundo e analisa as provas. Uma sentença, na verdade, é como se fosse um texto com 3 partes bem definidas. Primeiro vem o relatório, que é basicamente um resumo de tudo o que aconteceu no caso. Depois, a parte mais importante, a fundamentação. É aqui que o juiz bota no papel todo o raciocínio dele, o porquê da decisão. E, por fim, o dispositivo, que é a decisão em si, preto no branco. É a ordem final. Só que aí, a história ganha uma bifurcação. É que nem toda sentença é igual, sabe? Dependendo do tipo de decisão, o caso pode seguir por caminhos bem, mas bem diferentes. A gente tem, de um lado, a chamada sentença terminativa. Ela meio que encerra o processo por um detalhe técnico, sem nem entrar na briga principal. O problema em si não é resolvido. Agora, do outro lado, tem a sentença definitiva. Essa sim, vai no coração da disputa, no que a gente chama de mérito, para dizer quem está certo e quem está errado. Mas calma lá, o juiz não pode sair decidindo o que bem entende não. É bem o contrário. A atuação dele é quase como a de um equilibrista numa corda bamba. Existem limites muito claros, e esses limites são definidos pelo que as partes pediram lá no comecinho do processo. E o nome dessa corda bamba é princípio da congruência. É uma regra de ouro, uma garantia de que o jogo vai ser justo. Basicamente, o juiz só pode decidir sobre aquilo que foi pedido, nem a mais, nem a menos e, principalmente, nada diferente do que foi discutido no processo. E o que acontece se o juiz, digamos, escorregar dessa corda bamba? Bom, aí a gente tem um problema, um erro na sentença. Ela pode ser o que chamam de ultra petita, quando dá mais do que foi pedido, extra petita, quando decide algo que nem estava na conversa, ou citra petita, quando esquece de analisar algum dos pedidos. E olha, qualquer um desses erros é grave e pode levar à anulação da decisão. Ok, então, avançando na nossa jornada, a gente chega no destino final, aquele momento em que a decisão vira pedra, sabe, vira permanente. E quando que isso acontece? Quando que a decisão vira a palavra final sem chance de mudança? Bom, isso só acontece depois que passa o prazo para recorrer ou quando não existe mais nenhum recurso possível para ser julgado. Esse momento, que é um verdadeiro ponto sem retorno, tem um nome bem específico. É o trânsito em julgado. E é a partir daqui que a gente entra num dos conceitos mais poderosos e importantes de todo o direito. É esse trânsito em julgado que cria a famosa coisa julgada. É a coisa julgada que dá autoridade final para a decisão, transformando ela em algo imutável e indiscutível. Acabou. A partir desse ponto, não se fala mais nisso, pelo menos não na justiça. E essa coisa julgada tem duas caras, por assim dizer. Tem a coisa julgada formal, que basicamente diz, olha, dentro deste processo aqui, o assunto morreu, não dá para recorrer mais. Mas aí vem a coisa julgada material, que é muito mais forte. Ela diz o seguinte, esse assunto morreu para sempre entre essas pessoas e não pode ser discutido de novo em nenhum outro processo, nunca mais. Certo, mas por que tudo isso? Por que essa ideia de um ponto final absoluto é tão, mas tão importante para a justiça funcionar? A resposta é simples. A coisa julgada dá à decisão uma força tremenda. Ela se torna imutável. Ou seja, ninguém pode mexer nela. Ela se torna indiscutível, porque não dá para reabrir o debate. E a coisa é tão séria aqui, no Brasil, isso é protegido pela própria Constituição, é um direito fundamental. Então, no fundo, a gente percebe que isso vai muito além de um detalhe técnico de processo. É, na verdade, um pilar para a estabilidade da sociedade. É a garantia de que os conflitos uma hora acabam e que as pessoas podem seguir suas vidas confiando que aquela decisão judicial vale de verdade. E tudo isso nos leva a uma última provocação para a gente pensar. Se a gente precisa tanto dessa estabilidade das decisões que não mudam, como é que o direito faz para acompanhar uma sociedade que, por outro lado, está sempre mudando? Fica aí a reflexão.